Reis, capítulo 17. Quero ministrar, é uma palavra muito conhecida, mas Deus tem trazido algumas revelações a respeito dessa palavra. Eu quero compartilhar com a sua casa, com a sua família, nessa noite. 1 Reis 17, fala sobre a viúva de Serepta. E eu quero transmitir essa palavra para você nessa noite, em nome de Jesus. Ele é o Senhor. Aleluia. A verdade vai sempre reinar. Ele é exaltado. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no Aleluia. 1 Reis 17, versículo 7 diz assim: algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para uma cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Versículo 13. Elias, porém, disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pedaço de bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor teu Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não secará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e para a sua família. Versículo 16. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me dos meus pecados e matar meu filho? Dei-me o seu filho, respondeu Elias. E ele apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Deus, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e chamou ao Senhor: Senhor meu Deus, faz voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a sua mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Aleluia. Pai, convém que eu diminua e tu cresça, e que a tua palavra seja pregada nessa noite. Nos dá uma dimensão de entendimento, de compreensão e de revelação dessa palavra nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero ministrar essa palavra com todas as famílias que estão aqui nessa noite. Quero falar algo muito importante para você. Todas as vezes que nós olhamos para essa palavra, entendemos que essa palavra é uma palavra de prosperidade. Eu vi muita gente pregar sobre prosperidade baseada nessa palavra.
Eu concordo que existe uma parte de prosperidade aqui, mas debaixo de uma revelação de Deus, e o próprio Deus ministrou isso no meu coração, em relação do que aconteceu dentro dessa passagem. Nós vemos um contexto aqui de uma mulher chamada de viúva de Serepta, uma mulher que era pagã, uma mulher que era de uma região que nem os próprios deuses eram adorados mais, porque Deus tinha determinado um tempo de seca, um tempo de fome, um tempo de escassez. E mesmo Baal, que era o Deus adorado em Sidom, não era mais adorado, porque ele não atendia mais aquele povo. E aquela região era a região de um povo pagão. As mulheres perderam seus maridos na guerra. As famílias estavam debilitadas naquele lugar. E Deus chama um homem que eu admiro muito da palavra, que é Elias. E Deus determina a ele que ele vá para aquele lugar. E que Deus tinha preparado uma mulher que ia hospedá-lo. E aqui eu quero ministrar algumas coisas sobre a sua vida e sobre o seu coração. Essa mulher não tem nome, ela é chamada da viúva de Serepta. Se você meditar em Lucas 4:25, você vai ver que essa mulher ela vai ser lembrada por Jesus. Jesus está falando algumas coisas, ministrando, e ele fala que havia muitas viúvas em Israel, mas que Elias não teria ido para nenhuma delas, a não ser a viúva de Serepta. E você vai entender porque essa mulher foi lembrada. Você vai entender porque ela é mencionada na palavra. Por que Jesus lembrou-se disso? Eu achei tão interessante, e tem muitas coisas que me chamam a atenção na palavra. Por que não chamar essa mulher pelo nome? Por que ela foi chamada de um nome de uma cidade? Porque realmente, quando Deus, presta atenção nisso, Ele pode entrar no seu lar, Ele vai mudar uma cidade. Por isso que ela não é chamada pelo seu nome. Deus não quer te chamar pelo nome. Ele quer te chamar pelo nome do seu bairro. Ele quer te chamar pelo nome dessa cidade. Porque se Ele puder entrar na sua casa hoje e fazer aquilo que Ele precisa, a história desse lugar vai ser mudada. A história da sua geração vai ser mudada. Muitas das vezes nós achamos que o nosso nome, não, Deus quer te chamar de algo muito forte. Talvez Ele queira te chamar até de uma nação nesse dia. E tem coisas que me deixam muito pensativa dentro da palavra. E Deus ministrou muito forte. Filha, eu entrei nessa casa porque uma família vai abrir as portas para mim. Porque eu vou mudar a história. Eu vou decretar o tempo que tudo vai acabar nesse lugar. Porque quando ele entra, quando aquela mulher o recebe, ele diz assim: vai ter farinha e azeite até o dia que voltar a chover. Ele vai demarcar um tempo que aquilo vai acabar. Olha só que interessante. Ele pode entrar na casa daquela mulher e como profeta, ele vai começar a estabelecer coisas no mundo espiritual daquele lugar. Aquela mulher não acreditava em nada. E sabe o que eu entendo dessa palavra? Elias entra naquele lugar, naquela casa, para cuidar daquela viúva. Porque ele precisava ativar algumas coisas no espiritual daquele lugar. Você sabia que você sozinho você não faz nada. Mas quando Deus consegue entrar na sua casa, a sua vida vai ser ativada, a sua casa vai ser ativada e a cidade vai ser curada. É isso que Deus está dizendo nessa noite. Que Ele precisa entrar hoje na sua casa. E a sua casa vai sofrer uma ativação profética, tanto no físico quanto no espiritual. Porque nós queremos a prosperidade. Muitas das vezes você já prosperou muito, hoje você não prospera mais. E você vai entender dentro dessa palavra por quê? Porque não houve uma ativação. Você só queria o milagre, você só queria a prosperidade, mas não deixou Deus entrar e fazer o que Ele precisava. Aleluia! Quantos de nós já tivemos tantas coisas e perdemos todas essas coisas porque não entendemos o que realmente Deus quer fazer? E tem 3 coisas que Deus precisa fazer hoje. E você precisa deixar Ele entrar e fazer. Precisa ativar 3 coisas
para que você entre nesse lugar. E eu vou continuar falando de cura nessa noite, porque eu não sei falar de outra coisa. Amém? Amém. Até para ser próspero a gente tem que ser curado. Porque senão a gente não vai saber gastar e vai perder tudo. Fato. Então nós precisamos entender 3 coisas para que essa bênção material e espiritual, para que haja uma ativação profética no mundo espiritual, você vai precisar ativar na sua vida hoje. Algo chamado coragem, ousadia. Presta atenção o que vai acontecer com aquela mulher. Vamos trazer essa personagem para a nossa história. Ela era uma viúva. Hoje, se uma viúva daqui da igreja coloca um homem dentro de casa, ela vai ser motivo de conversa no Facebook e no WhatsApp. Ninguém vai entender isso. Presta atenção o que Deus vai fazer na vida dessa mulher. Imagina você colocar um homem que você nunca viu dentro da sua casa. Ele chega do nada. Ela está catando lenha, graveto, para fazer sua última comida. Oh, Deus é tremendo, sabe por quê? Porque o maior elemento dessa mensagem é os 2 gravetos que ela vai buscar. Porque quando ela vai buscar os 2 gravetos que vai acender o fogo para fazer a comida, ela vai ter um encontro com Deus. Agora eu te faço uma pergunta. Numa terra seca, e eu fui estudar porque eu sou curiosa demais. Numa terra seca, onde não chovia há 3 anos e meio. Será que não tinha lá um pedaço de madeira em qualquer lugar? Se estava tudo seco, por que essa mulher tinha que sair da cidade para buscar lenha? Porque Deus fala assim, Deus é fogo. Eu ordenei a uma viúva. Quando a mulher encontrou Elias, ela nem sabia quem era Elias. Sabe qual a ordem de Deus? Vai buscar lenha para fazer sua comida. O elemento profético aí é essa lenha. Muitas das vezes Deus está falando para você fazer algo e você está teimando. Você não entende que isso que Deus manda você fazer é o elemento profético que falta para Deus entrar e transformar toda a sua casa e toda a sua vida. E ela vê aquele homem pede água. E quando ela está indo, ele pede pão. E ele fala assim para ela: não tenha medo. Um estranho vai falar para você que ele quer comer o seu último pedaço de pão, não tem comida na sua casa. Ele estava ativando algo naquela mulher porque ela não acreditava em mais nada. Tudo que estava dentro dela era só esperando para morrer. E quando ele fala não tenha medo, aquilo entra nela e ela é ativada. E com ousadia, ela vai debaixo da palavra dele fazer o que ele pediu. Segunda coisa que vai ser ativada aqui: obediência. Obediência. Como é difícil obedecer. Como é difícil. Ele fala assim, ó: conforme a tua palavra eu vou fazer isso. Deus fala todo dia nesse altar. Todas as vezes que você vem aqui, você tem motivo para ir e para fazer, para obedecer, e você reluta dentro de você. Aquela mulher, ela não relutou. Sabe o que eu acho interessante nessa passagem? Ela fala assim: mas eu não posso fazer, porque eu não tenho. Eu vou fazer o último para mim e para o meu filho. Agora pensa comigo, vamos falar com as mães. Gente, a gente fica sem comer para dar para os nossos filhos. Aquela mulher vai ter que tirar a comida do filho para dar para aquele homem. Você entende o que está acontecendo aqui? Quando você está debaixo de algo que Deus está colocando, como é difícil obedecer. Você vai ver aquela pessoa se fartando, comendo, e saber que o seu filho vai sobrar só um pedacinho para ele. Para e pensa nisso. É muito forte o que está acontecendo aqui. Muitas das vezes Deus está falando assim: oh, descansa, obedeça, eu estou no controle, deixa seu filho, fica tranquila, só me obedece, eu estou no controle de tudo, tira a tua mão, não faz nada não, deixa eu fazer, deixa eu agir. E você fica teimando com Deus.
Como é difícil dar aquilo que Deus está pedindo. Como é difícil entregar aquilo que nós estamos segurando. E muitas das vezes você só tem que sair de cena e deixar Deus agir. Eu fico imaginando aquela mulher, eu não queria estar na pele dela. Mas ela obedeceu. Se Deus falou para você que Ele vai salvar você e a tua casa, descansa. Ele vai fazer. Está na droga, está desviado, está na imoralidade. Se Ele falou que tem um plano para você e para sua família, descansa, obedeça. Sabe o que a gente faz de errado? Que quando acontece alguma coisa dentro da nossa casa, a primeira coisa que a gente faz é parar com as coisas de Deus. Não vou dizimar mais, não vou ofertar, não vou mais no culto, enquanto Deus não resolver essa situação. Isso é errado. Deixa Deus controlar. Sai do controle, levanta do lugar de Deus, devolve o trono para Deus, que Ele quer comandar a sua casa. Nós temos mania de querer. Gente, eu não sou pregadora, eu tenho espírito de profeta. Eu gosto de bater, aleluia. Nós temos que entender. Eu tive um sério problema com uma das minhas filhas. E quando eu cheguei para Deus, disse: Deus, vou parar tudo. Deus falou assim: você não vai parar nada. Eu disse: Deus, eu não posso. Como eu vou ministrar libertação nos outros, se a minha filha, Deus, não está liberta? Deus disse assim: eu cuido dela, eu estou no controle, deixa ela comigo. E eu dizia: Deus, não consigo. Não, você consegue, me obedeça. E quantas vezes eu estava atendendo, Deus falando de um lado e o diabo falando do outro, você não tem autoridade. Porque enquanto você está aqui, a sua filha está lá nas drogas. E ó, deixa eu te contar uma coisa para você, só vinha gente com problema com droga para eu libertar. Eu dizia: Deus, eu vou morrer. Não, você não vai morrer não, obedeça que eu estou no controle. Sabe por quê? O que tira você da igreja, o que pode parar você de dizimar e de ofertar, é o pecado. Uma circunstância não te tira da presença de Deus. O pecado sim te afasta da presença de Deus, mas um problema, uma circunstância não pode te afastar de Deus. E eu obedeci. É fácil? Não é fácil. Às vezes eu viajava com o Fábio e dizia: Fábio, não está doendo demais, não estou aguentando. Era uma dor que só quem passa é que sabe. E foi dos 14 anos dela até ela completar 20 anos. E eu só entregando na mão de Deus. Eu ia levantar de madrugada para orar. Deus falou assim: vai dormir que eu estou cuidando dela. Deixa eu orar só um pouquinho. Não, você não vai orar. Eu estou cuidando dela. Eu entendo um pouco essa mulher. Sabe por quê? Deus só vai pedir aquilo que você não pode dar. Deus só vai pedir aquilo que você não pode dar. Nós só sabemos dar o que sobra, o que farta. Não, Deus só vai pedir o que você não pode dar. E Deus me pediu a minha filha e eu dei. E quando ela completou 20 anos, eu nem sei porque eu estou falando isso, Jesus me ajuda, mas amém. Quando ela completou 20 anos, ela chamou eu e o pai dela e disse assim: eu não quero mais essa vida. Eu quero voltar para casa. E ela voltou para casa. Faz 1 ano. Passou por um processo de libertação. E se você olhar a minha filha hoje, você nunca vai dizer que ela fez isso. De tanta cura que tem na vida dessa menina. Hoje ela trabalha na área de missão com o pai dela. Está falando espanhol fluente. Já foi pro Uruguai, está indo para o Peru agora. E o ano que vem vai fazer ETED fora do Brasil. Talvez no Chile ou na Argentina. Ela falou assim: mãe, eu sei o que eu quero para a minha vida. Sentou comigo e contou tudo. Pediu perdão. Fez caminho de volta. Eu escutei coisas que eu não gostaria de ter escutado. Nós oramos e liberamos ela. E hoje ela está liberta para a glória de Deus. Porque não é eu que faço a obra. Você acha que também que eu não passei coisas com o Fábio? Passei, ele tem cara de santo assim, mas ele não é. Claro que bem menos. Ele é querido, gente, vocês não têm ideia. A Luísa e o Abílio que o diga. Aleluia. Esse filho é uma bênção. Nós passamos, conversamos, e é assim que nós vamos caminhando, mas eu nunca parei.
Porque eu tinha uma circunstância dentro da minha casa. Deus só vai pedir aquilo que você não pode dar. Entenda isso nessa noite. Eu gosto muito de pregar para a família, porque nós temos que galgar um lugar em Deus, que muitas das vezes nós não conseguimos. Terceira coisa, ele vai ativar o que naquela mulher? Algo chamado fé. Sabia? Eu sempre falo uma frase, eu gosto de falar essas frases para Deus. O que a sua fé não alcança, a sua obediência fará você alcançar. Lindo isso. Mas essa mulher, ela vai ser ativada na sua fé. Ela vai voltar a confiar numa palavra de um homem. Você tem noção de que você acreditar naquilo que você não tem noção do que vai acontecer? Daquilo que Deus está falando, que não é visível, não é palpável, não é audível, que nós somos bons naquilo que nós controlamos. Aquilo que foge do nosso controle, nós não somos bons, porque a gente não sabe lidar com isso. Mas aquela mulher vai ser ativada na sua fé. Ela vai voltar e ela vai fazer um pedaço de bolo para aquele homem. E uma coisa que eu acho maravilhosa nessa palavra, que ele fala assim para ela: faz primeiro para mim, depois para você e para o seu filho. Eu sou obrigada a falar disso daqui. Abri um parênteses para falar disso. Olha só, aquela mulher não tinha marido, o marido tinha morrido, ela era uma viúva. Aquele homem, ele vai entrar na condição de sacerdote daquela casa. Aquela mulher vai ter um homem dentro de casa. E hoje eu falei da função do homem, dessa figura na nossa vida, que é proteção, segurança, limite, afirma identidade e dá direção. Qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai dar direção para a vida daquela mulher. Ele vai dizer: faz, porque não vai faltar nada para você. Ei, a botija, a farinha, não vai faltar para a tua vida. Para quem ia comer e ia morrer, Deus restitui ela de sacerdote. Deus traz aquele homem. E hoje eu quero chamar a atenção do sacerdote. Olha o posicionamento. Sabe o que eu acho errado? Erradíssimo. Errado ao quadrado, eu acho. Olha só como é a nossa cultura. A nossa, porque em outras culturas é diferente. Primeiro se alimenta as crianças. Vamos servir primeiro as crianças. Errado. Primeiro é o sacerdote. Primeiro é aquele que Deus instituiu para governar essa casa. Sabe o que a gente faz como família? Eu sou mãe, eu sei. Todo mundo come, se sobra o pai come. Errado, o primeiro pedaço tem que ser dele, tem que ser guardado na geladeira. É o pai que ora, é o pai que coloca a comida. Não, mas primeiro é as crianças e depois os outros. Errado essa cultura, errado. Nós temos que entender uma coisa, que há princípio e Deus não quebra princípio. Tudo se esconde do homem. Quando o homem chega já não tem mais nada. Ele vai na geladeira, ele fala: meu Deus, comeram tudo, comeram. Foi teus filhos. Desonra, e eu não tenho tempo para falar de desonra hoje. Desonra a figura de autoridade que Deus instituiu. Por isso que as famílias estão desse jeito, porque os homens estão sendo destituídos, estão sendo colocados por último. Pastora, a senhora não conhece meu marido. Não, muito obrigada, eu tenho um lá em casa também, mas ele é sacerdote. Ele é sacerdote. Eu termino de fazer comida, eu chamo ele, nós deixamos ele se servir primeiro. E quando ele fala: coloca para mim, eu vou lá e coloco o melhor pedaço. Normalmente a gente coloca o melhor pedaço para os filhos e a gente come o pedaço ruim. Estamos tendo uma cultura errada. Ele diz: faz primeiro para mim, porque agora você tem um sacerdote dentro dessa casa. É isso que Deus está dizendo. Eu gostaria muito de pregar para você sobre o esquema de Jezabel dentro de uma família. O que esse esquema produz para separar a família. Nós não podemos. Deus não quebra princípio. Se nós queremos uma família abençoada, queremos dar exemplo aos nossos filhos, temos que começar dentro de casa. E Elias vai começar a alinhar aquela casa. Ele vai começar, e aquela mulher
obedece. 3 coisas vão ser ativadas aqui. Sabe o que eu acho interessante? Que se ele fosse lá só para multiplicar, ele ia multiplicar e iria embora. Ele não foi, certo? Aqui fala que Elias permaneceu e a comida deu para ele, para aquela mulher e para a sua família. Presta atenção que ele não foi lá para multiplicar. Presta atenção que Deus entra numa casa e faz uma obra por completo. Sabe por que ele ficou naquele lugar? Porque havia um espírito de morte naquele lugar. Havia um decreto, uma herança espiritual de morte. O pai já tinha morrido. Aquela mulher ia comer para morrer. E mesmo na fartura, porque se era por falta de comida, tinha comida, o filho dela fica doente e morre. Então o que Elias foi fazer lá mesmo? Não foi multiplicar a comida. Ele foi tirar um espírito de morte que havia dentro daquela casa. Presta atenção, Deus quer te levantar hoje. E quando você sair daqui, você vai chegar na sua casa e você vai mandar o espírito de morte embora daquele lugar. E não é de morte física que eu estou falando, é de morte na vida dos seus filhos, morte financeira, morte espiritual, morte de doença, morte de tudo de ruim que está acontecendo naquela casa. Agora deixa eu te falar algo. Quando aquele menino morre, aquela mãe entra em desespero. E a primeira coisa que ela faz, eu acho lindo, Deus é lindo, Deus vai curando toda a casa. Ela diz assim: o que eu fiz para você, homem de Deus? Você veio aqui para me lembrar dos meus pecados. Olha a cura acontecendo. Olha a cura brotando. Aquela mulher vai ter a oportunidade de, pela primeira vez, trazer à luz e confessar os seus pecados. Ela reconhece que ela havia pecado. Ela reconhece. Porque ela se culpou, porque o filho morreu e a culpa era dela. E Deus vai trazendo a cura para a vida daquela mulher. Melhor coisa, a gente pregou disso nesses dias. Que nós temos que nos expor, temos que trazer à luz, temos que falar as coisas, porque só assim Deus vai nos curar. E ela confessa os seus pecados. Eu acho que Elias não entendia nada do que estava acontecendo, mas Deus estava fazendo algo muito grande dentro daquela casa. E aí ele pega aquele menino, presta atenção, eu acho isso aqui é o ponto forte dessa palavra. Ele pega o menino do braço da mãe e ele sobe. Ele não fica na presença daquela mulher. Ele sobe, sabe por quê? Porque a função do sacerdote é muito forte. Aleluia. Ele se separa, ele sai da presença daquela mulher, o homem. O sacerdote, aquele que tem autoridade, e ele sobe, porque ele não vai fazer nada na frente dela, porque lá ele vai orar, ele vai perguntar o que ele fez, ele vai entender Deus. Muitas das vezes, você sacerdote, você está jogando tudo nas costas da sua esposa. É ela que tem que vir para a igreja, é ela que tem que orar. O meu sonho de consumo para a minha vida, ainda antes de eu partir dessa terra, é ver uma família que o homem vai dizer assim, ó, 6h30 eu estou pronto dentro do carro e eu quero todo mundo lá, porque senão fica todo mundo. Meu sonho de consumo. Você é o último a sair, quando o seu time completa o último gol, você corre, se troca e vem para a igreja. E todo mundo te esperando lá. Aleluia. Aí você fala assim, não vai você hoje, eu vou ficar em casa. Não, essa não é a função do homem. Deus não chamou o homem para isso. Ele pega aquele garoto morto, mas havia uma autoridade sobre a vida daquele homem. E ele vai subir, vai falar com Deus. E Deus vai retornar a vida àquele menino. Sabe o que Deus está falando para você? Quarto fechado. Lembra aqui do CD? Entra no seu quarto, sacerdote, fecha a sua porta, que o teu pai em secreto te vê e te recompensará. Lá você vai resolver todas as coisas. Lá você vai entrar no lugar que você nunca entrou na sua vida. Na minha casa, é meu marido que ora.
Ele acorda cedo, vai fazer devocional, e ele me beija, eu falo, vai com Deus e ora por mim. Sua obrigação, orar pela minha vida, aleluia. A minha obrigação é levantar, é botar a mesa, fazer o café, e eu faço, sou bonitinha nisso daí. Eu não durmo de noite, eu acordo ele, falo, irmão, acorda. Bota a mão na minha cabeça, meu filho, porque eu não estou dormindo. Ora por mim. Não ligo lá para a irmãzinha, não. Eu acordo, é o meu sacerdote para colocar a mão na minha cabeça. É ele que ora comigo. Ele tem autoridade para isso. Mas eu delego autoridade para ele. Agora, tem um monte de mulher folgada. Você acha que eu vou bater só nos homens? Não. Tem um monte de mulher também que não cumpre a sua parte. Toma autoridade do marido, faz tudo, não comunica, não fala. Lembra que eu falei aqui hoje à tarde que eu devolvi o sacerdote, reconheci meu marido como sacerdote, eu lavei os pés dele e entreguei o cajado na mão dele, porque eu tinha uma tal de Jezabel grudada na minha cacunda aqui, que era uma coisa séria. Ô bicho infeliz. Né? Você já ouviu falar de Jezabel? Já, nem sei inteligente. Nós temos que fazer a nossa parte. A Bíblia fala que a mulher é a coroa do seu marido. Ele é exaltado nas praças por causa da sua vida. O meu marido é conhecidíssimo na nação, por todo lugar. E eu falo, obrigado, Jesus. Eu sei que depois de você é eu, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu faço a minha parte bonitinha. Nós íamos viajar para cá, para chegar ontem. Eu acordei 4 da manhã, fui dormir às 11. Dormi, dei um trato no irmão, bem tratado, beijei, abracei, tratei. 4 horas da manhã, acordei, tratei o irmão de novo, beijei, abracei. Fica aí, irmão, estou voltando na sexta-feira. Aleluia. Você acha que eu dou brecha? Nunca na minha vida. De jeito nenhum, não tem problema com isso não. O irmãozinho é bem tratado, aleluia. E eu vou chegar quase 11 horas da noite, sexta-feira, e 5h40 da manhã do sábado eu pego um voo para Brasília com o Fábio para ministrar numa conferência no final de semana. E assim eu devo dormir umas 2 horinhas, 3 horinhas, porque eu vou dar outro trato no irmãozinho, porque eu vou voltar só terça-feira. Aleluia! Lá em casa o sacerdócio funciona de todas as maneiras. Aleluia! Não é para falar de família? Família é isso, gente. Mas vamos colocar o homem nesse lugar. Ele pega, ele sobe, ele ora. Eu acho lindo essa parte. É tão bom quando a mulher sai do controle. Eu fico imaginando aquela mãe lá embaixo, eu sou mãe, e ela dizia, e agora o meu filho desesperada? Se fosse nós, ia subir, ia botar a orelha lá na porta da escada para saber o que estava acontecendo. Mas ela ficou ali esperando. E quando ele desce, aquilo que estava morto tinha vida, e ele entrega. E aí aquela mulher que era pagã, numa região pagã onde Deus não era acontecido, aquela mulher vai glorificar o nome de Deus, porque ela vai dizer assim, eu vejo que você é um homem de Deus, e que a palavra que sai da tua boca é verdade. Então Deus não chama ela pelo nome, porque o nome dela é uma cidade. E a partir daquele dia o nome de Deus é glorificado pela primeira vez em Serepta. E Deus colocou um ponto final em toda a seca, em tudo que estava acontecendo. Porque uma família abriu a porta para Deus entrar. Aleluia. Fica de pé comigo, eu tenho que terminar 9h20. Eu tenho 5 minutos para orar com você. Você precisa mandar o espírito de morte embora da sua casa. Você precisa. Existe algo dentro da sua casa que precisa ser curado hoje. Entra nesse lugar. Mas entra com fé. Entra com coragem, seja ousado. Eu sou bem fora da casinha, de vez em quando eu pego uma vassoura e boto tudo aqueles bicharada que está tentando infiltrar na minha casa. Eu não sei se o capeta tem bunda, mas eu dou pancada para todo lado e falo, some daqui em nome de Jesus.
com autoridade. Eu moro em apartamento, eu abro a porta do meu apartamento, o povo passando e eu colocando toda a bicharada embora. Estou falando sério. Manda embora. Está alojado. Abre guarda-roupa, abre armário e fala: sai daqui em nome de Jesus. Espírito da depressão, espírito do câncer, espírito da miséria. Em nome de Jesus, tudo que é falência para a morte, eu dou uma voz de comando agora no nome de Jesus. Você não está mais nessa casa. Porque quando eu estava com problema com a minha filha, era o que eu mais fazia na minha vida. Era declarar isso, no nome de Jesus, que isso não era para morte, mas era para glorificar o nome do Senhor. O nome dele ia ser exaltado. E Deus estava construindo um testemunho para ela e para a vida dela, como eu contei meu testemunho aqui. Mas Deus quer te dar um lugar de autoridade. Você quer esse lugar? Não adianta vir buscar a prosperidade com o espírito de morte dentro da sua casa. Vai tudo para um saquetel furado. Não vai acontecer nada. Só vai ter perdas. Deus só prospera quando nós entendemos o nosso lugar. Deus só nos dá quando um devorador não está dentro da nossa casa para acabar com tudo que nós temos. Feche os seus olhos nessa noite. E eu quero que só os homens levantem a mão e eu quero orar com vocês. Os pais de família, os homens, os sacerdotes deste lugar. Como profeta de Deus, eu quero agora orar para que venha uma autoridade sobre a sua vida. Eu oro para que você receba o espírito de Elias. Para que você receba o espírito da ousadia, da coragem, da confiança, da fé. Que você agora seja motivado espiritualmente. Que haja uma motivação espiritual. Que haja um renovo espiritual na sua vida. Que você seja impactado com a presença do Senhor. Eu oro como profeta para que você galgue um lugar de autoridade. Você é importante para o reino de Deus. Você é importante aonde você mora. Não foi pela viúva, foi por aquele homem que Deus colocou, que Ele mudou todas as coisas. E Deus quer te colocar dentro da sua casa. Deus quer determinar as coisas para você fazer. Eu libero, Pai, em nome de Jesus, um tempo de ativação na vida de cada sacerdote que está aqui. Uma liberação do Teu Espírito, Deus. Uma liberação do Teu Espírito agora, Pai, no nome de Jesus. Nós oramos, Senhor. As mulheres levantem as mãos. Que o Senhor te dê graça, sabedoria, fé, confiança, ousadia. Que você possa abrir a porta da sua casa e confiar naquilo que Deus está falando. Se Deus está dizendo que vai salvar, Ele vai salvar. Se Ele está dizendo que Ele vai curar, creia, 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 em nome de Jesus. Eu libero isso para você nessa noite.